Era 15 de julho de 2022, cerca de 18h30, quando chegou a notícia de que meu pai tinha falecido num lugar inóspito da Serra da Mesa, em Goiás, que fica mais ou menos a 5 horas de Brasília, onde nasci, cresci e vivo até hoje. A notícia chegou até mim meio atravessada, mas naquele momento tudo o que eu queria era ir até lá ver meu pai. Apesar dos 23 anos de afastamento, tínhamos construído uma relação que até então eu julgava respeitosa. Naquela época, o meu carro não estava bom para pegar a estrada e o meu primeiro pensamento foi ir com o outro carro do meu pai, que ele deixava em Brasília quando ia para sua taperinha no meio do mato. Mandei mensagem para o meu primo, que então morava com meu pai, e pedi para ele pegar o carro e ir me buscar para seguirmos viagem. Ele me deu o perdido naquela noite. Mais tarde, já na Serra da Mesa, eu descobri o porquê. Ele e minhas irmãs pegaram o carro em questão e foram com ele até o local em que o corpo do meu pai se encontrava. É claro que jamais me ligaram para me comunicar da decisão. É claro que elas não precisavam do carro do meu pai para pegar a estrada, pois tinham na garagem de suas casas carros do ano. E é claro que não me esperaram para ir até a Serra da Mesa. Esse foi o primeiro golpe de muitos que sofri depois que o meu pai se foi, especialmente porque eu jamais busquei conhecer o patrimônio dele. Eu não conhecia sequer o seu salário, mesmo ele sendo servidor aposentado e tendo seus rendimentos divulgados no portal da transparência. Só com o falecimento do meu pai pude perceber a minha necessidade de afeto, o quanto quis ser boazinha para ser amada. O meu desinteresse pela questão financeira é uma boa prova disso. Afinal, uma boa moça, uma filha exemplar, uma pessoa temente a Deus, não é interesseira. Na minha ética tola, eu, que já havia sido negligenciada por meu pai por 17 anos, fui sendo, mais uma vez, privada dos meus direitos. Ao questionar minhas meias-irmãs sobre o patrimônio, elas se esqueceram, sem querer, de mencionar a grana da poupança, mesmo uma delas tendo acesso à conta do meu pai. Só descobrimos o dinheiro porque meu advogado solicitou ao juiz que fosse feita uma consulta ao Sisbajude, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. Teve ainda a namorada do meu pai, que levou todos os móveis de maior valor da casa dele, onde ela jamais morou, porque ele, meu pai, supostamente tinha muitos ciúmes daqueles objetos. Móveis que tinham pertencido à irmã do meu pai, falecida cerca de 4 anos antes. Até onde eu sei, nunca ocorreu à namorada dele que esses objetos poderiam ter ficado com o filho da minha tia ou até mesmo com alguma das sobrinhas. Essa é uma pequena amostra das situações a que fui exposta recentemente. A cada tentativa de diálogo era tratada como se não tivesse direito de conhecer o patrimônio do meu pai. Tentaram e seguem tentando tirar proveito dos abismos e lacunas deixadas pelo meu pai. Acabam revitimizando quem já sofreu, e muito, as consequências do egoísmo e da irresponsabilidade de um homem. Aqui é a Fernanda de Almeida Peregrino, jornalista, idealizadora do podcast Sem o Nome do Pai, série independente com 5 episódios que mergulha nesse tema tão delicado a fim de entender as causas e os impactos do abandono paterno e ouvir histórias de quem viveu essa dura realidade. Este é o 5º episódio e nele vamos desvendar o direito de mães e filhos e dar um passo a passo prático para as ações de reconhecimento de paternidade, guarda e pensão alimentícia.
Mas antes de começar a te contar mais sobre abandono e não reconhecimento paterno, eu quero dar um aviso. Você pode ouvir na íntegra todas as entrevistas feitas para a primeira temporada do Sei o Nome do Pai, com especialistas, mães solo, filhos e filhas vítimas de abandono paterno. Para isso, basta contribuir com o projeto lá na plataforma Apoia-se. Acesse apoia.se/Sei o Nome do Pai e confira as regras. Agora sim, fica aqui comigo, porque juntos vamos investigar uma das feridas mais profundas da população brasileira. Roda a vinheta. Sei o Nome do Pai Podcast, série independente com 5 episódios que mergulha em uma das feridas mais profundas do Brasil, o abandono paterno. Desde a concepção até a maioridade, a legislação brasileira garante uma ampla gama de direitos aos filhos e filhas. Esses direitos visam garantir o bem-estar físico, emocional, social e educacional das crianças e adolescentes, assegurando o seu desenvolvimento pleno e saudável. A Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios básicos dos direitos das crianças e adolescentes, como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Já o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, define os mecanismos para sua proteção integral e as suas garantias. O Código Civil regulamenta os direitos civis relacionados à filiação, como reconhecimento de paternidade, guarda e pensão alimentícia. A doutora Vanessa Paiva, mestre e professora de Direito Familiar, detalha os direitos que as pessoas passam a ter quando nascidas vivas. A gente tem, sim, os direitos do nascituro e, nascido com vida, a gente passa a ter todos os direitos inerentes ali da personalidade, direito ao nome, o direito ao nome dos pais no registro de nascimento, dos avós, paternos, maternos. Hoje a gente tem uma ampliação até desses direitos, né? Porque hoje a gente já tem umas questões que são, inclusive, muito mais vastas no sentido de dar mais personalidade e identidade para aquela criança. Então, hoje a gente pode ter o reconhecimento de 2 mães, de 2 pais, que são os casais homoafetivos, que conseguem judicialmente uma liminar para já constar naquela certidão de nascido vivo o nome dos 2 e levar direto no cartório, não ter tanta burocracia, enfim. Então, os direitos da criança, eles são garantidos desde a concepção. Só que o nascimento com vida, claro, faz com que essa criança adquira muitos outros direitos. E tanto a nossa Constituição Federal, quanto o nosso Código Civil, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazem uma previsão de como são esses direitos, tá, da criança. A criança, ela tem direito a ter o pai reconhecido na certidão, ou a mãe, ou até saber, muitas vezes quando é adotada, saber qual que é a sua origem. A criança e os pais têm o dever de prover tanto uma questão afetiva, então dar um suporte emocional para essa criança, quanto um suporte material. Então, tudo isso está previsto em direitos espalhados, tanto na nossa Constituição como em outras leis. Eu queria destacar que o principal é que os pais, aqueles que exercem essa função, eles têm algo que está acima de guarda, que a gente fala muito de guarda, que é o Instituto do Poder Familiar. E esse instituto, ele prevê diversas obrigações para esses pais, de cuidados, de prover as necessidades de segurança, de educação, de saúde dessa criança. Como o tema aqui é sobre abandono, com certeza também há um dever, sim, desse pai prover essa questão afetiva, do acolhimento, do estar presente na vida do filho. A responsabilidade pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes
é compartilhada entre o Estado, a família e a sociedade. O Estado deve criar políticas públicas e programas de proteção à criança e ao adolescente. A família deve cuidar e proteger seus filhos e filhas, garantindo seus direitos básicos. Já a sociedade deve se mobilizar para denunciar violações dos direitos das crianças e adolescentes e exigir que o Estado cumpra suas obrigações. Segundo o site gov.br, a certidão de nascimento é o primeiro documento com validade jurídica de uma pessoa. É por meio dela que a criança passa a ter nome, sobrenome, nacionalidade, filiação e direitos à saúde e à educação. Na prática, sem a certidão, a pessoa fica impedida de exercer os seus direitos civis e sociais. A certidão é feita depois do nascimento do bebê. Os pais têm direito de solicitar sua emissão gratuitamente no cartório mais próximo de sua residência. Basta levar os documentos com foto dos pais e a declaração de nascido vivo da criança, que é fornecida pelo hospital ou maternidade onde houve o parto. Vale destacar que em muitas cidades, os genitores não precisam nem sair do hospital para fazer o registro de seus filhos recém-nascidos. Várias maternidades já contam com postos de atendimentos de cartórios de registro civil. O prazo para solicitar a certidão de nascimento é de 15 dias após o nascimento da criança. Mas os pais que moram a mais de 30 quilômetros de um cartório têm o tempo prorrogado para 3 meses após o nascimento. A mãe pode registrar a criança em nome do pai apresentando a certidão de casamento ou uma declaração do pai com firma reconhecida em cartório. Sem isso, a mulher só poderá fazer o registro apenas em seu nome. Se o pai não reconheceu espontaneamente o filho ou a filha, resumidamente, existem 2 maneiras principais de dar início ao reconhecimento de paternidade. A primeira é uma via administrativa, realizada no próprio cartório de registro civil e dispensa o processo judicial. Neste caso, no momento do registro civil, a mãe aponta o nome do pai da criança. As informações colhidas no cartório serão encaminhadas ao juiz, que intimará o suposto pai para que se manifeste quanto à paternidade. Se o pai não atender no prazo de 30 dias ou negar a suposta paternidade, o magistrado tomará as providências necessárias para dar início à ação investigatória de paternidade, o que poderá incluir a realização de um exame de DNA. O exame é gratuito e sigiloso. O Ministério Público tem dever institucional de atuar nas ações que velem sobre direitos individuais indisponíveis. Esse é um direito indisponível. E tutelar os direitos das crianças e dos adolescentes, né, sempre primando pelo melhor interesse deles, pela proteção integral, enfim, resguardar todos os direitos que são garantidos constitucionalmente na legislação em benefício das crianças. Com relação à paternidade propriamente dita, nós temos uma atuação inicial que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, que é no primeiro momento, com relação aos bebês. Então, nesse primeiro momento, quando a mãe vai fazer o registro no cartório, ela preenche um formulário e ela pode indicar quem é o pai dessa criança. Normalmente os oficiais do cartório chamam, se houver o reconhecimento voluntário, a questão se resolve por ali. Caso não se resolva, há um procedimento, há uma lei específica nesse sentido, que é a Lei de Investigação Oficiosa de Paternidade, que é encaminhado para a Vara de Registros Públicos e é marcada uma audiência prévia perante o juiz, o Ministério Público, e as partes vão estar lá. Nesse momento, esse pai é questionado sobre se ele voluntariamente vai assumir essa paternidade. Caso haja esse reconhecimento,
já se finaliza ali e já se emite uma ordem para alteração do registro dessa criança. Já fez o exame de DNA? Porque eu sei que... Aí ainda não. Esse reconhecimento é voluntário, independentemente do DNA. Aí nós já vamos para uma segunda hipótese, que é, caso o pai não compareça, ele se recuse, ou ele tenha dúvidas com relação à paternidade, aí sim, aí não segue esse procedimento lá, mas vem pelo Ministério Público e aqui na Promotoria da Filiação a gente abre um procedimento para esse fim. Se ele não foi localizado, a gente tenta localizar. Se ele precisa do exame, né, para confirmar esse vínculo, aí a gente vai também viabilizar a realização desse exame genético, né? E aí todo esse procedimento é feito aqui. Ao final a gente quer obter essa informação com relação à paternidade efetivamente. E aí nós estamos tratando na esfera biológica, né, e consanguínea. Você acaba de ouvir a promotora de justiça Ana Paula Tomás, titular da Profid, a Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação do MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Se a via administrativa falhar, a mãe pode recorrer ao Poder Judiciário. Para entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, a mãe precisará contar com o suporte técnico de um advogado ou advogada, que, entre outras coisas, vai elaborar a petição, ou seja, o documento que dá início à ação, e acompanhar o andamento do processo. A vantagem de recorrer à justiça é que, se confirmado o vínculo genético entre o pai e a criança, o juiz já determinará o reconhecimento, mesmo que haja discordância do genitor. A desvantagem é que o processo é mais moroso e caro, pois é preciso arcar com os custos advocatícios e outras taxas. A doutora Vanessa Paiva explica melhor os procedimentos relacionados à ação de reconhecimento de paternidade. A gente tem aqui uma questão quando a mulher ela está grávida e ela sabe quem é o pai, ela tem o endereço, então ela tem diversos mecanismos. A gente já pode pedir só um indício de que aquela pessoa é o pai, e o indício é uma troca de mensagens. A advogada acrescenta ainda que, em alguns casos, a melhor opção é ingressar na justiça com uma ação investigatória de paternidade. Às vezes a cliente chega, ela também não sabe, ela não tem certeza. E se você atribui a paternidade para uma pessoa sem ter certeza, você pode sim ter que pagar uma indenização para essa pessoa depois. Então, a gente pede ou uma ação de investigação, uma ação de reconhecimento. Normalmente, quando já tem um teste feito por laboratório particular e tudo mais, a gente pede só o reconhecimento, porque mesmo com o exame particular, o pai não quis reconhecer. Aí vai para o IMESC, né, faz uma perícia por meio do IMESC para saber se é, se não é. E são questões que eu julgo até que não tão complexas. A doutora Vanessa acaba de citar o IMESC, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que realiza os exames de DNA nas ações judiciais e iniciativas do Ministério Público para investigação e reconhecimento de paternidade no estado de São Paulo. Também vale destacar que o reconhecimento de paternidade tardia pode ser feito a qualquer tempo pela mãe ou pelo filho maior de 18 anos. Basta entrar com a ação na justiça ou comparecer a um cartório com competência para registro civil e apontar o nome do suposto pai. O que essa pessoa tem que fazer? Se ela souber quem é, ela pode entrar judicialmente, se for maior, pedindo um reconhecimento de paternidade daquela pessoa. A gente tem hoje o STJ que traz uma súmula que diz que se um pai ou aqueles, né, talvez pai, se recusar a realizar esse exame de DNA, ele será tido como pai por presunção. Então a gente tem a paternidade por presunção hoje. Tudo isso por quê? Porque a lei busca amparar muito esse direito da pessoa,
para que ela tenha realmente o nome do pai reconhecido e efetivado na certidão. A promotora de justiça, Ana Paula Tomás, explica que hoje é possível conseguir o reconhecimento da paternidade até mesmo após a morte do genitor. E hoje houve, inclusive, assim, a legislação evoluiu, porque primeiro isso foi uma construção jurisprudencial. E hoje a legislação evoluiu no sentido de estender também para as relações pós-mortem. Quando o pretenso pai é falecido, se houver recusa dos herdeiros ou sucessores diretos dele em se submeter ao DNA, igualmente vai ser aplicada a regra da presunção. Isto somando-se aos outros elementos de prova, claro, né, que a genitora vai nos trazer para a comprovação daquele namoro, daquele relacionamento, enfim. Então, é uma junção de provas, mas esse valor jurídico da recusa, hoje em dia tem sido muito importante nessas ações investigatórias. Interessante. Para a gente ter um resultado efetivo, né, de declaração independentemente da vontade de quem se recusou. Então, quem vai arcar com o ônus da recusa é o investigado. Sim. E, em termos práticos, fazer com o pai seria mais fácil, até em termos de custo de exame, se houver necessidade do exame, né? E o pai pode fazer esse reconhecimento voluntariamente, inclusive por testamento. Né? Então, se existem outras formas, ele pode fazer uma declaração, uma escritura pública, declaratória, pode fazer um testamento, enfim. Só para dizer assim, o custo de um exame, se houver necessidade, entre a tríade pai, mãe e filho, é muito mais barato do que se você envolver outras pessoas, porque aí você vai ter que fazer uma investigação um pouco maior para ver se são irmãos unilaterais, bilaterais, e para ver o alcance para a reconstrução desse fenótipo paterno, às vezes pode encontrar alguma dificuldade. Se ele não tiver irmãos vivos, pais vivos, os filhos forem de diferentes mães e houver recusa, entendeu? Em termos práticos, então, o pós-mortem pode ser um pouco mais difícil. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil. O que você sente ao pensar no seu pai? Se a resposta for complexa, repleta de nuances e emoções conflitantes, você não está sozinho. O podcast Sem o Nome do Pai é o lugar para explorar essas camadas e romper com o silenciamento das dores e sofrimentos causados pelo abandono paterno. Não perca nenhum episódio da primeira temporada. Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Você também pode nos seguir no Instagram e no TikTok. O nosso @ é o Sem o Nome do Pai. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os episódios. O seu apoio é fundamental para o sucesso do podcast Sem o Nome do Pai. Filhos e filhas que sofreram com a falta de afeto, presença e cuidado por parte dos pais podem buscar reparação na justiça por meio de ações judiciais por danos morais. Para os especialistas, a novidade sinaliza uma mudança no panorama jurídico e social em relação à importância dos laços afetivos na vida das pessoas. Então, eu tenho muitos casos. Eu tenho casos de pais que conviveram, que foram casados com a mãe, conviveram com aquela criança, viu aquela criança crescer, quando a mãe se separa por um motivo bobo. Tem um caso de uma menina que, por um motivo totalmente bobo, a menina não aceitou a madrasta. O pai se desligou da menina, totalmente. Ele falou, ou você vem morar comigo, ou acabou. E acabou de verdade. Nesses casos, a gente entra pedindo uma indenização. Tá? Não é algo tão simples, por quê? Porque eu costumo dizer assim, que abandonou é nítido, eu não preciso da declaração do juiz dizendo que esse cara abandonou a filha. Mas eu preciso que o juiz tenha noção do estrago desse abandono. E isso eu só consigo fazer por meio de um laudo, e laudo psiquiátrico.
porque laudo de psicólogo tem sua relevância, mas eu acho que um laudo psiquiátrico, normalmente, ele cai muito mais como uma bomba. E quando se verifica, né, por meio de uma perícia, que teve realmente uma extensão desse dano, que esse adolescente está levando esse dano, está traumatizado, está com, enfim, com qualquer outra questão, tem que ser questão psíquica mesmo, tá? A gente consegue indenizações. Já tem aí jurisprudência de indenizações de 200, 250 mil, que é pouquíssimo, mas normalmente a gente consegue até menos, porque eu já consegui 55 mil, mas assim... E é difícil de pagar também, porque não é um valor que, com uma pensão atrasada, pode ensejar uma prisão civil. São valores que depois a gente entra pela penhora, a gente fica buscando. Mas um cara que abandonou um filho, você espera que ele tenha alguma coisa no nome? Não. Você espera que ele tenha algum pingo de consciência? Não, também não. Então, é algo bem complexo. Às vezes, o adolescente passa pelo trauma do abandono e também passa pelo trauma do abandono no processo, né? Que é só quando a gente coloca em xeque que, de fato, você foi abandonado e olha, mais uma vez... Mas eu costumo falar assim, ó, quando tem uma sentença dando ali um valor e o juiz escancarou, porque essas sentenças vêm muito bonitas, né? Que não é todo juiz que aceita isso, não. Eu acho que já acalenta um pouquinho mais eles. Comprovar o abandono afetivo em juízo exige, portanto, a apresentação de provas sólidas como depoimentos de testemunhas, registros de conversas, históricos escolares e laudos psicológicos e psiquiátricos. O objetivo é documentar os impactos negativos da negligência na vida da vítima. Então, para que você alegue um abandono afetivo do pai, você vai precisar provar. E como que se prova isso? Muitas vezes é algo tão interno, a pessoa não abre para outros, né? Tem vergonha, mas temos que fazer provas. Então, comente com o vizinho, sim, para pegar uma declaração desse vizinho. Comente com a escola, que o pai, quantas vezes o pai veio aqui, quantas vezes o pai esteve numa reunião. Tenha bons laudos de bons profissionais para assentar o seu direito, o seu pedido em algo concreto. Porque não há nada mais dolorido do que você reviver toda a situação do abandono e ser descredibilizado pelo judiciário. Apesar da lei dar muitas proteções e garantias para as crianças e adolescentes, muitos ainda têm medo de fazer valer os seus direitos, esperando que um dia esses pais ausentes mudem de ideia e finalmente decidam cuidar dos seres humanos que colocaram no mundo. Porque tem muito disso também, que às vezes o adolescente, ele fica muito assim, mas meu pai já não gosta de mim, eu vou entrar com um processo, às vezes eles não querem executar a pensão, que a partir dos 16 eles têm que assinar junto com a mãe. E aí a gente encontra uma barreira incrível, porque o cara não paga pensão, mas sabe, não quero quebrar o que eu tenho com meu pai, dá vontade de falar, você não tem nada com seu pai. Se seu pai não quer pagar a obrigação dele, que é te sustentar, você já não tem nada com seu pai. Você está devendo agora para sua mãe, né? Mas é a realidade essa. A doutora Vanessa encerra lembrando que não há motivos para abrir mão dos direitos que as leis brasileiras nos garantem. Então, sim, tem que ir atrás, porque o filho, eu costumo dizer que ele é uma responsabilidade gigantesca. Então, a mulher não tem só a questão financeira. Se fosse, seria o menor dos problemas. Mas tem uma questão de cansaço físico, de crescimento profissional, de você ter que ter uma rede de apoio, porque senão a mulher está ferrada. Se não tiver uma rede de apoio, você não faz mais nada. Então, a criança, ela consome muito, desde a gestação ela já te consome, ela já te limita, as empresas já olham feio quando você tem filho, porque sabe que nessa criança ficar doente não é o pai que leva no médico, é a mãe que leva no médico. Então, tudo isso tem que ser recompensado de alguma forma. E a única forma que eu vejo, a princípio, entra com gravídicos, pede os alimentos gravídicos e depois discute a paternidade. E detalhe, não vai fazer o teste enquanto tá na barriga, não. Porque é muito invasivo, Então, eu sempre peço para que esse teste seja feito, sim, mas quando o neném nascer. Para não ter nenhum tipo de perigo para a criança. Se a criança já existe, vá atrás dos direitos dela, vá procurar o pai. Ela tem direito de saber
tem direitos sucessórios. Muitas mães, às vezes, estão cansadas do pai e falam: ai, como que eu faço para tirar o nome do genitor, da certidão do meu filho? Não, não vamos tirar. Inclui o do seu marido, vamos fazer um reconhecimento de filiação socioafetiva, mas vamos garantir que, depois que se trate de morrer, seu filho vai ter direito à herança, pelo menos isso. Faça esse reconhecimento, ainda que você não queira ter contato com esse homem que é o seu genitor. Mas tenha o nome dele na sua certidão, por N motivos, mas principalmente porque você tem direito a ser reconhecida e porque lá no futuro pode ser que você tenha direitos sucessórios. O contrário não é verdadeiro. Se essa pessoa te abandonou uma vida inteira, ficou velho e hoje precisa de alimentos, porque existe a pensão pro idoso, você que conseguir comprovar, por isso que a prova é tão importante, conseguir comprovar que essa pessoa te abandonou, você também não tem que prestar nenhum tipo de assessoria para essa pessoa. O filho ou a filha reconhecida passa a ter todos os direitos inerentes à filiação, inclusive o direito de herança e ao pagamento de pensão alimentícia. No entanto, essas não são as conquistas mais importantes que a identificação da paternidade traz, mas sim o fortalecimento da dignidade, da honra e da integridade psíquica e emocional que ser um filho reconhecidamente legítimo nos dá. Ou seja, não tem preço conhecer a própria origem e poder usar o nome da família. E assim, eu tenho até um ditado, assim, que uma árvore que tem raízes profundas, ela não se abala com o vento. Então, para os enfrentamentos da vida, a gente precisa sedimentar essa família, construir esse vínculo, esse comprometimento com os deveres decorrentes da parentalidade de uma forma muito profunda, né? É essa a intenção. Pode ser um pouco idealizada em alguns momentos, sim. Mas eu acredito no ser humano e enfim. E é essa busca, né, que nós temos feito. Inclusive, assim, com a valorização do afeto. Hoje em termos legais, tem se construído esse lugar dando um valor jurídico ao afeto, à afetividade, a essas relações socioafetivas, né? Então, esse aspecto que é de toda a nossa abordagem ali é nesse sentido. Quem nos dá essa mensagem importante é a doutora Ana Paula Tomás, promotora de justiça e titular da Profid. Ela me recebeu na sede do Ministério Público do DF em maio, no finalzinho da tarde. Na capital federal, o MPDFT auxilia os cidadãos, especialmente crianças e adolescentes, a buscar e ter acesso ao seu direito indisponível de paternidade, por meio do programa Pai Legal. Criado em 2002 pela Profid, a iniciativa já orientou cerca de 117 mil mães a dar início ao procedimento de investigação de paternidade e possibilitou que aproximadamente 17 mil reconhecimentos fossem feitos sem a necessidade de ajuizar uma ação judicial. Esse é um projeto que tem mais de 20 anos na promotoria da filiação e foi criado com duas promotoras também extremamente dedicadas e apaixonadas pela causa, né, doutora Renata Salles, doutora Leonora Brandão, que fizeram uma atuação junto às escolas. Então, como que era feito? Primeiro fazia um levantamento com a direção da escola de todas as crianças matriculadas ou adolescentes que não tivessem os pais nos seus registros de nascimento. E com essa listagem era encaminhado ao Ministério Público e a gente faz o chamamento desses pais, aí abre todo um procedimento, né, para a identificação dessas pessoas e o chamamento para esse reconhecimento, que pode ser extrajudicial se a gente conseguir aqui. Caso a gente não consiga também, o Ministério Público tem legitimidade e ingressa com a ação de investigação de paternidade, que vai seguir na vara de família, aí com todos os ônus, né, inclusive com a questão da presunção da paternidade em caso de recusa à feitura do exame de DNA.
Então, esse é um aspecto relevante, né? Na prática, o Ministério Público recebe os nomes das crianças e adolescentes registradas sem o nome do pai, dos cartórios de registro civil, das escolas da rede pública de ensino e até da Secretaria de Segurança Pública, que tem acesso a esse dado no momento em que a pessoa dá entrada na carteira de identidade. E agora nós estamos tendo também muitas atuações com relação a presos. Então, estamos fazendo parceria também com os presídios, né? Porque às vezes o não reconhecimento foi porque foi preso, aí quando nasceu a criança não havia mais essa possibilidade, está em cumprimento de pena. Então é uma outra vertente também de atuação que a gente tem feito bastante, temos bastante trabalho vinculados aos presídios. Segundo o MPDFT, só entre 2002 e 2015, o trabalho da Profid gerou uma economia de mais de 33 milhões de reais para o Distrito Federal, recurso que seria gasto com os processos de investigação de paternidade. Há cerca de 10 anos, seria possível construir 17 creches públicas com esse valor economizado. Eu vou disponibilizar os nossos telefones, é o 3343-9876, 3343-9964, 3343-9557. Tem o e-mail, que é paternidade@mpdft.mp.br, e tem o site do mpdft.mp, e aí você não tem um íconezinho na lateral direita. Quando você entra no site, está Espaço Cidadão. Entrando ali, aí vai vir uma série de projetos que são desenvolvidos pelo Ministério Público. E aí tem o programa Pai Legal. Aí está lá, investigação de paternidade, programa Pai Legal. É só clicar ali, já vai abrir o formulário. Enfim, essa é uma comunicação direta, sem custos. E aí a gente vai dar o início ao procedimento e vamos comunicando, né, como está o andamento dessa questão, independentemente da vontade do pai, do pretenso pai ou não, né, porque a voluntariedade dele é só para um registro voluntário. Eu quis assumir independentemente de qualquer coisa. Se eu não quis, eu posso exigir, pedir um DNA, né, e será feito, que aí tira toda e qualquer dúvida. E em não fazendo DNA, nós temos também a via da ação judicial com a presunção e a junção das outras provas. Então, haverá uma definição final. Lembrando que o DDD do Distrito Federal é o 61 e o site do Ministério Público do DF é o www.mpdft.mp.br. Pense numa mulher dinâmica, inteligente, comunicativa e empreendedora. Essa é a Paloma Soares, de 30 anos. Ela já passou por alguns perrengues, mas não deixou a vida lhe dar rasteira. Desde muito jovem, transformou o desafio em oportunidade. Ela é graduada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia clínica, mas tem uma veia empresarial forte. Hoje ela ajuda mulheres a construírem o próprio negócio e ainda atua na área comercial de uma grande empresa de educação online. Posso dizer que ela equilibra os pratinhos, pois além de tudo isso, ainda é mãe de um menino de 7 anos. Empreendo, acho que desde que eu nasci, né, que minha mãe conta as histórias do din-din, que a gente ia lá comprar, né, e eu depois ainda queria pegar depois o dinheiro de volta e vender para outra pessoa, enfim. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, que gosto muito de aprender e gosto de coisas novas. Então assim, eu gosto de estar em movimento, em crescimento, com pessoas diferentes. Eu não sou aquela pessoa de sentar, ficar dentro do escritório aqui, trabalhando sem ver o mundo, né? E isso faz parte do meu perfil, né? Então, meu perfil, ele é dominante e fluente. Então, é nato meu. Eu sei o que eu quero. Então, assim, eu sempre falo que a condição atual, ela não define o nosso futuro, o que a gente quer ser. E eu sei quem eu quero ser com 35 anos, e eu tenho isso planejado, tá? Escrito, e as etapas. Eu sei o que eu quero ser com 35, com 40, com 45, com 50. Eu só quero morrer com 100 anos, gente.
Se Deus me levar antes, vai ficar muita coisa sem fazer. A Paloma não foi reconhecida pelo pai ao nascer, mas ainda com 8 anos foi atrás dos seus direitos e escondida de sua mãe. Com a ajuda da tia, foi até a Defensoria Pública e conseguiu dar entrada na ação de investigação e reconhecimento de paternidade. Ela se sentia constrangida por não ter o nome do pai nos documentos. Para você ter ideia, o reconhecimento de paternidade, ele veio porque eu fui atrás. Ele não te registrou como Não me registrou. E eu sei que depois ele procurou, tá? Então, assim, eu sei também que ele foi atrás, mas a minha mãe já estava em outro relacionamento. E o que era ali? Não, olha, eu cuido, eu assumo, mas eu não quero ali meio que o contato, né? E assim, a condição, ela não tinha condição de escolha. Ela tinha condição de aceitação, né? E só que chegou um tempo que eu falei, não, eu preciso de relacionamento com meu pai. Então, assim, minha mãe tinha um relacionamento com uma pessoa que não aceitava esse contato. E o meu pai também era casado com uma pessoa que não aceitava esse contato. Então, assim, era muito difícil. Eu lembro que, assim, essa minha tia Aparecida, ela me ajudou muito nas minhas loucuras. Porque, tipo, ela que fazia esse contato. Às vezes, meu pai mandava algum dinheiro pra mim. Esse dinheiro tinha que ir pra minha tia, né? E eu tinha medo de expor, às vezes, até pra minha mãe. Mas aconteceram algumas coisas, eu falei, agora eu tenho o direito de ter, né? Sim. E nesse momento, ainda por surpresa, né? Precisou ser feito o exame de DNA, e eu não sei se isso é algo da justiça mesmo, que a justiça pede, quando vem esse reconhecimento, eu nunca, pra mim, mas eu lembro como hoje, né? Então nós fomos ao SEIB, ele mora até hoje no Nordeste, na época ele ainda era casado. Quando eu decidi, falando um pouco do reconhecimento número, vergonha, porque assim, documento tinha só o nome da mãe, então foi a questão da vergonha. E assim, se eu tinha um pai, se era direito meu, eu não iria passar por aquela vergonha. Na época, quem foi minha tia. Minha mãe descobriu já quando estava no final. Sua irmã da sua mãe? A tia Aparecida. Minha mãe descobriu quando já estava no final, porque aí só ela mesmo que tinha que autorizar, né? Mas quem me deu todo esse aporte, esse suporte, porque eu sabia que se fosse por minha mãe, ela não iria, né? Então, ela iria ali ver, achava que não é a palavra carga, mas responsabilidade. Achava que talvez a responsabilidade fosse toda dela. A empreendedora me recebeu em seu escritório no Gama, numa manhã de sábado, no finalzinho de abril. O Gama é uma região administrativa do Distrito Federal, localizada a cerca de 35 quilômetros do centro da capital. Eu conheci a Paloma no trabalho. Eu prestava serviço de comunicação para uma confederação e ela trabalhava para uma das entidades filiadas. A gente se conectou e, quando divulguei o projeto, ela foi uma das primeiras a querer colaborar com o debate do abandono paterno. Ela me contou que seus pais tinham cerca de 16 anos e eram muito inexperientes quando ela nasceu numa cidade do interior do Piauí. De uma família muito conservadora, a mãe de Paloma se viu grávida e sem onde morar. A família não aceitou a gravidez e colocou a filha para fora de casa. E naquele momento, minha mãe não sabia nada da vida, ela não era instruída, né? Então, a oportunidade que ela teve, ela já engravidou, né? Então, meu pai e minha mãe não ficaram juntos naquela época. E assim, minha mãe me teve praticamente sozinha. Sim. E assim, uma criança de 16 anos, sem trabalho, né? Trabalhava assim, às vezes em restaurantes, a semana toda, de madrugada, grávida, com a barriga grande, para ganhar, sei lá, R$20 por semana, né? Aí o aluguel era 15 e aí sobrava 5, né? E ela conta que teve uma pessoa, e eu não vou expor o nome, até porque não, né? Mas ela tinha, acho que um anel de ouro que ela tinha ganhado da minha avó, eu acho, tal. E ela trocou com essa pessoa por fraldas, né? Então a pessoa ali aproveitou, talvez, não sei se aproveitou a palavra certa, mas da situação assim, ela tá precisando, eu quero um anel e eu vou trocar por fraldas, né? Então assim, sempre foi marcada de muito sofrimento. O que eu sempre fiz, Fernanda? No decorrer da nossa conversa, você vai ver que a minha história de vida, apesar de ter apenas 30 anos, mas eu já sofri muito. Mas eu sempre extraio o melhor de todo esse sofrimento e ressignifico. Porque eu tenho duas opções: ficar sofrendo pelo leite derramado, ou eu pegar aquele leite e fazer uma palhada ou outra coisa, né? Então, eu sempre escolho o melhor. A mãe de Paloma se encheu de coragem e, com o pouco recurso que tinha,
foi para São Paulo e com a filha no braço. Lá foi recebida por sua irmã, mas em pouco tempo viu que a vida na maior cidade do país não seria fácil e antes de Paloma completar 1 ano de idade, veio para o DF, onde também já tinha um irmão vivendo. Aqui, se estabeleceu, se casou e teve mais um filho. E aí, diante de todo esse desafio, quando eu fui em busca da paternidade, e aí veio o registro, então ali eu fui registrada, né, no nome do meu pai, claro, porque minha mãe era, né, não tinha como dar errado, não tinha tido outra pessoa, então não tinha como dar errado, né, essa questão do DNA. Sim. E aí a gente, como né, se fala e tudo, eu não falo que para mim a minha vida é a minha mãe, né, mas eu amo o meu pai também, mas assim, são coisas diferentes, né, então assim, às vezes, e até por imaturidade, algumas coisas que ele quis entrar na minha vida, eu também não permiti. Hoje, eu tenho uma outra visão, outra maturidade. Se fosse hoje, eu teria agido de uma forma bem diferente, mas assim, eu entendo os dois lados e as duas condições, né? E aí, diante de toda essa história que eu contei, o que eu falei? Qual era o meu maior sonho? Ter uma família estruturada. Porque psicologicamente, pedagogicamente, eu sei que uma família bem estruturada forma pessoas bem estruturadas que a probabilidade de ter um sucesso na vida é muito maior. Isso não é preconceito, não. Isso é ciência. Isso é cientificamente comprovado, né? Em todos os campos aí da ciência, da tecnologia, que hoje é tecnologia. Então, assim, não foi eu, Paloma, que estou falando. Pergunto se sabe os motivos para o pai não ter assumido a paternidade logo de cara. E Paloma me lista alguns fatores socioculturais que podem ter determinado o comportamento de seu genitor. E assim, eu acho que foi mais a companheira dele, né? Que eu acho que era a pessoa que mais impedia. Eu acho que além da questão da falta de maturidade, a vergonha. Porque a única filha mulher, primeira filha, entendeu? Então, assim, eu acho que juntou um misto, né? Irresponsabilidade, imaturidade, o relacionamento e a vergonha. Então, eu acho que foram esses 4 pilares que fez com que ele agisse daquela forma. E talvez a falta de instrução. Meu pai teve uma infância muito sofrida, na roça, com ausência paterna. Também quis saber quais os impactos do não reconhecimento paterno em sua vida. Porque claramente a sua autoconfiança e autoestima estão muito bem, obrigada. A empreendedora me diz que impactou a sua formação, mas também ajudou a ressignificar as perdas em estímulo para seguir lutando pelos seus objetivos. Eu aprendi a ressignificar. Se eu te falar de onde que eu tirei isso, eu não sei. Porque assim, Fernanda, minha mãe não tem essa bagagem até hoje. Até hoje eu que ensino coisas emocionais para minha mãe. Mas, negativamente, hoje, por exemplo, eu tenho mais dificuldade de confiar nos homens. Tenho um outro relacionamento, eu já tenho um relacionamento há mais de 3 anos, né? Namoro, mas eu não divulgo, eu não sou... Então, eu acho assim que às vezes a gente cria algumas travas, né? Porque a gente não se sente ali à vontade ou pertencente com, às vezes, nesse medo de relacionamento. Eu acredito que foi mais a parte de relacionamento. E positivamente foi nessa questão de enfrentar a vida. Como eu te falei, várias pessoas que passaram as mesmas situações que eu, são pessoas que, assim, são totalmente frustradas, reclamam da vida, não conseguem uma condição, uma ascensão profissional, pessoal. E eu não. Eu procurei assim, eu falo, cara, já sei, já aconteceu. E aí eu acho que isso é algo meu mesmo. O que me ajudou muito? Eu fiz coach, então eu fui coach. Depois eu fiz formação em coach, então hoje eu sou coach e analista comportamental formada pelo Instituto EVO, do Márcio Kelly. Então isso me ajudou muito. Hoje eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de estar no meio de outras pessoas. Hoje eu entendo que a questão da ambiência, de estar em eventos, eu entendo a sinergia. E isso foi a ciência que me trouxe esse entendimento. No final do nosso bate-papo, questiono se a sua mãe também é tão destemida como ela. E para Paloma, a sua genitora ainda lida com as consequências desse abandono.
Então, assim, a minha mãe, até hoje, Fernanda, até hoje, ela carrega esses traumas. Além de carregar esses traumas, ela se sente culpada. Eu acho que mais que a vergonha é a culpa. Então, a minha mãe se sente culpada por alguma coisa dar errada. Por exemplo, eu tenho vários planos. Por exemplo, eu quero ser empresária. Ponto. Só que no meio de todos esses percalços, hoje eu tenho, né, a loja de roupas femininas, hoje eu sou palestrante. Estou com a franquia da Serasa também, mas eu ainda preciso, né, e amo trabalhar CLT. E às vezes eu acho que ela se sente culpada de não conseguir dar essa estrutura para que eu possa realizar meus sonhos. E eu tento passar para ela que isso não é culpa dela e nem é da conta dela. Eu falo, isso daqui não é da senhora, sou eu. Entendeu? E eu tento tirar um pouco dessa culpa dela, mas eu sei que ela se sente muito. Então, assim, em vários momentos eu sei que ela é uma pessoa que vive hipervigilante, o hiperfoco lá nas alturas. Ela se sente responsável que ela tem que estar em casa, lavando, passando por cima, deixando comida fresquinha. Ela tem que estar no trabalho dela, ela tem que estudar. Ela sente que é a obrigação dela cuidar do meu filho. Ela sente que é a obrigação dela cuidar de mim. E eu falo para ela que isso não é obrigação, eu sou uma adulta, né? Então, assim, por conta de tudo que ela passou lá, hoje ela tenta tampar o buraco de todo mundo e ela esquece o dela. E então ela cuida de todo mundo e esquece de cuidar dela. Ela se preocupa com todo mundo e ela mentalmente, fisicamente, saúde também. Eu sinto que ela precisa desse reconhecimento e ela mesma é que vai ter que descobrir isso, porque não adianta nem eu, você nem ninguém fazer. Que tal compartilhar conosco a sua história de abandono paterno ou não reconhecimento paterno? Ela pode fazer parte da segunda temporada do podcast Sem o Nome do Pai. Escreva-nos no e-mail contato@semonomedopai.com. E não se preocupe, os seus dados serão preservados. Este deveria ser o quinto e último episódio da primeira temporada do podcast Sem o Nome do Pai. Mas ainda temos histórias para contar e um tema importante para abordar: a construção de uma nova masculinidade, uma mais afetuosa e responsável. Por isso, o Sem o Nome do Pai ganhou mais um episódio. No episódio que vem, vamos falar a partir da perspectiva masculina e tentar responder a seguinte pergunta: quando o assunto é abandono paterno, os homens são vilões ou vítimas? O programa, é claro, está imperdível. Este episódio foi idealizado, produzido, apurado, escrito e editado por mim, Fernanda de Almeida Peregrino. As trilhas são do Free Music Archive e do Podcastle. Não seria possível colocar o projeto no ar sem as doações financeiras feitas na plataforma do Apoia-se. A minha gratidão a todos vocês que contribuíram. Lhes desejo muita luz e paz. O Sem o Nome do Pai recebeu o apoio da Fordere, do Instituto Brasilinas, da M2 Comunicação Jurídica e do Mais Saudável Cozinha Fit. Contou ainda com o suporte técnico de Mairane Batista e Naira Almeida. Não se esqueça de acompanhar os bastidores do podcast Sem o Nome do Pai no Instagram e no TikTok. Você também pode colaborar com este projeto independente, doando qualquer valor. Basta acessar a plataforma Apoia-se. O endereço é apoia.se/Sem o Nome do Pai. É isso, semana que vem tem mais. Até lá!